é terça-feira aqui na NGTV, aquela egrégora feminina que nós amamos, que toda semana nós temos. E hoje, em especial, aqui no Lugar de Mulher, o assunto, a pauta é empresa familiar. E eu estou aqui com Gislaine Maciel, a Gi. Seja bem-vinda, Gislaine. Obrigada, Vanessa. Posso chamar de Gi? Pode. Tenho intimidade, né? Já tenho intimidade. Seja muito bem-vinda a esse ambiente que é para nós mulheres. E principalmente você que é uma precursora, né? Desde sempre você trabalhou numa empresa familiar. É isso? Me corrija se eu estiver errada. Não, é isso mesmo. Tá corretíssima. Desde sempre. Eu trabalho na empresa familiar nossa, né? Desde os meus 15 anos. E quanto tempo, mais ou menos? Não vou te perguntar a tua idade, mas faz uns 25, 26 anos. Bastante tempo. E tu viste teu pai criar, teu pai e tua mãe, né? Uhum. Hoje vocês trabalham os três. Isso. E só para entender a estrutura familiar. E você tem também mais uma irmã. Sim, na verdade, então, a empresa quem formou, né, foi o meu pai e minha mãe, né, que abriram a empresa já fazem 38 anos, que a empresa está no mercado de Passo Fundo. E eu comecei a trabalhar aos 15 e comecei a ser inserida nesse ambiente, né, empresarial, vamos dizer assim. É claro que se tu me perguntar, tu vai dizer assim, tá, mas tu foi inserida e você acabou estudando, acabou moldando, né, eu moldei, né, a minha vida em torno da empresa, né, do meu pai e da minha mãe. Sim, eu fiz isso, né, tanto que eu fiz administração, já fiz curso de MBA em gestão empresarial, tenho curso avançado de inglês, então, tipo, me preparei muito para estar onde eu estou hoje, mas isso não quer dizer que o caminho tenha sido fácil, né? Porque foi desde os 15, né? Isso. Então você já, desde muito cedo, já estava envolvida com esse... Quem fundou a empresa foi seu pai? Foi o meu pai e minha mãe. E a sua mãe veio para essa empresa? Isso, porque o meu pai, na verdade, ele era comprador de uma outra empresa e ele, enfim, foi demitido na época e resolveu abrir a empresa. No caso, a minha mãe trabalhava com outro negócio na época. Qual que é o ramo, Gi? Ferragens. Ferragens. Ferragens, acessórios para móveis. Ai, eu entro lá, fico louca. Aham. Quero tudo. Isso aí. Né? Então, um ramo bem masculino, né? Hoje já não é tanto, mas antigamente sim. Então, a minha mãe estava inserida em outro ambiente, né, no caso, e ele pegou e trouxe ela e disse, não, vamos abrir uma empresa. Vamos empreender juntos. E uma resolveram. visão bem visionária para a época, né? Sim, foi bem visionária. Na verdade, a empresa dos meus pais, né, começou na garagem da nossa casa, né, para ter uma ideia, né. E daí depois, hoje, né, está o que é hoje, né. Mas foi um longo período para chegar onde a gente chegou. A empresa de vocês está muito bem posicionada numa das avenidas principais de Passo Fundo, Sim, né? Com certeza. Com um espaço de showroom gigante. Sim. Com quantos itens tem? Porque tu tem muitos itens lá na loja, né? Para controlar, enfim, só para as pessoas entenderem o quanto grande é a empresa que a Gi hoje está, né, enfim, nessa transição. Porque tu comentou um pouquinho para mim que você já está fazendo um movimento para assumir praticamente a empresa toda, né? Sim, o que acontece? A empresa hoje, ela tem mais de 8.000 itens, né? E, como eu te disse, desde a empresa... o pequenininho até coisas maiores, né? Nesse ambiente, ferragens, tintas para móveis, acessórios para móveis. Então, é um ambiente mais masculino. Como é que eu vou te dizer Tem até assim? óleo essencial, porque eu já estive lá. Sim, porque é uma compra de impulso, né? Aí é compra de impulso, né? Foi algo que eu achei que ia dar certo e deu tão certo. E deu certo, porque eu compro lá, inclusive, Sim, tem né? várias pessoas que vão lá, né, procurar o óleo essencial. Mas o nosso carro-chefe é ferragens, né? E acessórios para móveis, puxadores. E daí, como eu estava te falando, a gente tem uma variedade de itens muito grandes, né? São 8.000 itens, né? Mais de 8.000 itens. E eu realmente vivo na pele hoje a sucessão familiar, né? Porque o meu pai, eu vou falar, né? Eu já estou com 44 anos, né?
Eu tô com 43. Né? Então, vamos falar, né? E com muito real. orgulho, adorando esse momento de vida e tá tudo bem. É verdade, a gente tá num momento bem legal. Depois dos 40, não sei você, Gi, mas veio um legado, uma contemplação tão grande. Sim. Que é tão... Antes eu dizia, que idade tu tem? 30 e poucos. Hoje eu falo 43, com uma orgulho, vontade, né? Verdade. Sabe? Acho que é a maturidade, né? É, a maturidade, uma hora ela vem. Né? Então, assim, como eu estava te dizendo, meu pai, ele trabalhou muito bem tudo isso comigo, sabe? Isso não é uma realidade de todas as empresas, né? A gente sabe que 90%, né, eu te comentei, das empresas brasileiras são familiares, né? E que, se eu não me engano, 15%, nem 15% chegam a passar para a segunda geração, que seria eu, no caso. Então, eu vejo, assim, que é um trabalho muito grande, claro, do gestor, né, da pessoa que fundou, né? Mas que eu também tenho que estar alinhada, né, a esse movimento, né? A estar em busca de mais conhecimentos, porque, vamos dizer, no meu caso, né, ferragens, acessórios, é muito masculino, né? E, tipo, eu tive que conquistar esse lugar. E vamos pensar o seguinte, quando o seu pai inaugurou, lançou, né, era um tipo de ferragem, um tipo de cozinha, um tipo de quarto, um tipo de item. Hoje já é outro. E provavelmente, se a sua filha, que eu sei que você tem uma filha, assumir essa associação, ou quem assumir, já vai ser outro. Já vai ser então, as atualizações são muito constantes, principalmente nesse âmbito, né? É que, na verdade, né, se tu for pegar em qualquer comércio, né, qualquer empresa, hoje em dia, toda essa parte de atualização, de produtos, tudo é muito rápido e dinâmico, né? Então, a gente tem que estar muito atento. E verificar, às vezes, até dentro do próprio mercado aqui, né? Eu digo assim, por exemplo, localmente, né? Tudo bem, globalmente, às vezes tem coisas que lançam, mas que não chega até aqui. Culturalmente, entende? Não cabe para nós. Não cabe, né? Mas tem coisas que chegam, sabe? Então, tu tem que estar atenta, né? Como gestora, enfim. Hoje, quantos colaboradores tu tens lá na loja? Hoje, nós temos 13. São 13 colaboradores. Então, e eu sempre brinco, né, que a gente tem várias gerações, né, lá dentro da empresa. Também? Temos que também. Legal, que legal. Porque o que acontece? Quando a empresa chega num determinado ponto, que nem a nossa já tem 38 anos, automaticamente a gente também tem pessoas que vieram com toda essa caminhada. Então, a gente tem desde pessoas na geração pessoal de 50, né, 60 anos, assim como tem pessoas da minha idade, assim como tem pessoas mais jovens de 18, 19 anos. Então, tudo isso também são dificuldades, né, em se trabalhar numa empresa familiar também, que é essa questão de tu gerenciar, né, pessoas, né, a parte, né, da psicologia, enfim, né, também, né, entrando um pouquinho. E você muito se desenvolve nessa área também, né, Gi? Sim, tu tem que procurar, tem que procurar, tem que procurar, porque... Hoje em dia, na verdade, não tem escolha. Porque senão tu não tá engolido, tu entende? Então, tu tem que tá se atualizando. E isso não é só com produto, né? É com tudo. É com tudo. É os 3 P's. Produtos, né, pessoas e processos. E processos, exato. Muda o tempo todo. Então, e daí eu vejo assim que o meu pai, por exemplo, ele tá sabendo conduzir muito bem. Eu vejo isso como filha, sabe? Porque eu lembro de coisas que aconteceram no passado. Em algum momento, fale. Tu pensou em sair? Sim. Não quero mais. Sim, não é o que eu quero pra mim. Quero seguir minha carreira de outra forma. Tu pensou em ser outra pessoa, a não ser a pessoa que você é hoje, a empresária que você é? Na verdade, eu tive uma crise existencial, vamos dizer assim, quando eu fiz 40. Ali, quando eu tava pertinho dos 40. Aí, gente do céu, eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu quis escolher isso pra minha vida? Eu te juro, é sério. Só que, o que acontece? Às vezes vai muito do olhar que, às vezes, a gente não tem, nós como pessoas, da gratidão, né? De você ser grata,
por tudo o que essas pessoas que vieram antes construíram. Né? Então, e esse olhar faz você, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, e daí a coisa anda, entende? Mas foi ali nos 40 eu tive, assim, um momento que eu pensei, eu queria tanto ter feito psicologia. Tu sempre gostou, né, desse âmbito de pessoas, isso, né? De RH, pessoas e tudo mais. E aí eu só pensei assim, mas podia ter feito psicologia. Eu disse, mas não fazer psicologia, não, mas o que eu estou fazendo aqui é o que eu gosto, entende? Eu realmente gosto. Mas teve essa crisezinha ali, claro, teve, se tu vem perguntar assim, não teve brigas, né? Não tem como não ter. Com certeza quando teve. A empresa nem é familiar, imagina sendo familiar, que potencializa, né, uma emoção. Às vezes daí leva para fora da loja, né, para fora da empresa, os problemas, então isso é bem comum acontecer, né, hoje a gente já separa mais as coisas, hoje a gente procura não falar de assuntos de empresa na mesa, coisas assim, sabe? Mas isso tudo é só a maturidade, né? Que dá pra ensinar, né? Pra ensinar e dar pra gente, sabe? Que idade tá teu pai? Meu pai vai fazer 70 esse ano. Guerreiro, né? Firme 70 anos. E a sua mãe? A minha mãe vai fazer 68. E eles estão atuantes ainda? Estão atuantes na empresa. A minha mãe não tá mais tão atuante, mas está na empresa. Mas o meu pai trabalha do meu lado. Tá ali do meu lado. Teu ladinho, todos os dias, acorda cedinho. Acorda cedo, até adoro, né? Porque ele acorda super cedo, tá ali. E a gente sempre conversa, né? Muito, né? E ele sempre me dá dicas, olha, isso aqui eu acho que talvez não seria legal. Quem sabe tu pensa de uma outra forma. E assim como às vezes eu também falo pra ele, né? É vice-versa. É vice-versa, né? Não é só dele. Na tua época era, agora não era. Agora não era. Então, decisões, né? Também hoje a gente procura fazer, a gente sempre faz junto. Mas é uma estrada, assim, bem árdua. Porque, assim, até a questão de clientes, né? Por exemplo, também. Até você adquirir o respeito, né? Pelos clientes. Porque eu tenho clientes antigos, né, da empresa que me conheceram pequena, né? E estão conhecendo você? Vão conhecer. Que data a sua filha? Minha filha está com 9. E já está nesse ambiente, já vive nesse ambiente, já está nesse ambiente. E para tu ter uma ideia, o ano que vem eu quero fazê-la ficar, nem que seja 1 hora ali dentro da loja. Para ela já ir. Que é o que aconteceu contigo? Foi dessa forma? Tu ia trabalhar com o pai e com a mãe, depois tu começou a ajudar o pai e a mãe, aí tu começou a ter responsabilidades. Foi, né? Essa escalada? Essa escalada, foi isso aí, sabe? Que legal. Não digo que eu tô fazendo isso para ela um dia assumir. Mas para ela perceber se é o que ela quer? Mas para perceber se é o que ela quer, para ter experiências, porque é tão, né? Hoje a gente sabe como é difícil, né? Tipo a jornada dos jovens, né, no ambiente de trabalho, para conseguir emprego, né, a gente sabe que é difícil isso. Na verdade, o que eu sinto, eu trabalho muito com RH, né, hoje eu estou com uma equipe de aproximadamente 10, 15 pessoas também, de locais diferenciados, então eu estou sempre analisando pessoas, né, porque afinal de contas a minha essência ainda está em mim, que é analista comportamental, então eu faço essa análise. E quando vem um adolescente, que vem uma pessoa mais jovem fazer essa entrevista comigo, eu sinto que eles têm um preconceito muito grande com as facilidades que a vida atual dá para eles. E que tem ainda profissões que não têm essa facilidade. Sim, né? Sim, é verdade. Então, quando eu falo, e inclusive deu maior repercussão nesses tempos aí, um determinado áudio, determinado vídeo que eu não assisti, eu só escutei o Disque. Que a menina não quis o emprego porque tinha que trabalhar 8 horas por dia, ela achava muito. Sim. Entende? E eu acho que está nesse pai, nessa mãe, que é o que você está fazendo, explicar para esse filho que não, trabalhar 8 horas é o que tem que ser feito se você quer um determinado sucesso na vida, né? Depende muito do que tu quer para tua vida também. Sim, depende disso Mas também. Eu acredito que, tu é uma pessoa que já fez constelação, entende de constelação, que tá tudo em como a gente passa isso para frente. A gente aprendeu com... Eu tenho um pai empresário, com uma empresa sólida também,
que hoje o meu irmão toca a empresa muito bem tocado, né? Que eu sou a tua irmã. Sim. Que eu não tô lá, que não tá eu lá. sou tua irmã tá em Erechim, não exato. quer estar lá, né? Acabou seguindo outra trajetória. Eu também tenho, só que eu sou a tua irmã. Né? Entendi. E eu me espelho nele, né? E na minha mãe, que sempre foi uma guerreira bancária. Então, eu vejo isso de uma forma e tô passando pro meu filho da mesma forma que eu vejo. A questão da constelação positiva. As pessoas só olham a constelação de uma forma negativa. A gente tem que ver de forma positiva, né? Com certeza. Não só com as crenças familiares, mas também com a bagagem profissional, né? Hoje eu tô com o Natan, com 23 anos, que já tá... Ele escolheu a profissão dele. Né? Na época, nós botamos uma enxurrada de possibilidades e ele nos freou. Mas é isso que é legal. E ele disse, não, mãe, eu vou ser isso, e ele está fazendo exatamente o que ele queria fazer. Mas em algum momento tu não quis administração? Não. Quando eu decidi, foi a primeira. Foi a primeira porque ali, quando eu decidi, eu realmente era aquilo que eu queria. A psicologia veio depois. Foi depois? Porque daí eu me encontrei bastante no RH ali, porque querendo ou não, tu tem cadeiras, né, de psicologia, na administração e tudo mais. E eu sempre busquei muito esse lado, sabe? E daí depois eu até pensei, depois que eu terminei a faculdade, pensei, podia fazer psicologia. Só que, tipo, daí eu pensava, não, vou fazer psicologia pra quê, né? Tipo, eu não vou atuar como psicóloga, né? Eu já estava dentro da empresa, era o que eu queria, eu estava buscando aquilo, né? E daí eu acabei desistindo, né? Eu fiz vários cursos, assim, enfim, até agora vou começar um agora que é de neurociência. Top, né? top. Entendeu? Programação neurolinguística? Isso, top. Então, tipo, eu sempre acabo caindo meio para esse lado. Para esse assim, lado. sabe? Mas tu tá hoje com uma equipe de? 13. Cara, é bastante, porque cada um é único, né? Sim. É bastante BO para resolver, diariamente, né? Até porque a gente, quando é empresário, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? Eu sempre brinco. Tu sabe que esses dias tem que ser psicóloga também. Né? Eu comecei minha faculdade na economia, pulei para administração e me especializei em comportamental. Eu transitei, né? Mas eu sempre digo assim, 13, mas vamos aumentar esse número de equilíbrio que tu tens que ter, porque essa pessoa que está lá tem um pai, tem uma mãe, tem uma estrutura familiar. Então, se tu pega hoje uma empresa e tu abre, que é o que a gente aprende, que a gente não tem que pensar no ser humano único, na questão que ele está dentro da tua loja, mas ele tem um contexto atrás, são muitas pessoas que tu tem que administrar. Várias pessoas, exatamente. Né? E é uma responsabilidade muito grande. Fora a gente, né? Tem mais nós ainda no meio disso tudo, né? E no meio de tudo tem nós, que como a gente estava falando, tipo, não é só... tem a Gislaine na empresa, mas tem a Gislaine que é mãe, tem a Gislaine que tem mulher, o relacionamento, que é mulher, namorada. Enfim, e é isso, entendeu? E tu tem que saber circular em todos. A líder, né? A filha, porque afinal de contas, dentro desse aspecto profissional, tu ainda é a filha. Sim, também. Né? A irmã, porque afinal de contas tu tem uma irmã, então, né? Então são muitos contextos dentro de uma egrégora, que eu gosto muito dessa palavra, que a gente administrando a gente administra bem quando a gente está preparado. Quando a gente está preparado, exatamente. Né? E eu sempre tive como uma referência. Sempre tive como uma referência, porque eu sempre vejo você. Eu passo e tu tá lá. Eu passo e tu tá lá. Eu passo e tu tá lá. E eu digo, como que tu não vai fazer acontecer se você não tá lá? E tu tá sempre lá, Tem que estar lá, mas eu também tenho que saber delegar. Então, tipo, e a empresa familiar tem muito disso, né? Às vezes do gestor não querer delegar. Nós estávamos falando agora que tem muitas pessoas que criticam e dizem a empresa familiar não deu certo, sempre põe a culpa no filho. Não estou dizendo, né? Eu estou dizendo que aqui nem sempre é o herdeiro. Às vezes é o fundador que não conseguiu se libertar de uma forma, delegou direito ou não preparou direito, então vem esse herdeiro e não consegue assumir de uma forma plena, que nem, olha a transição que tu está passando, sutil, tranquila, né? Com alguns perrengues, mas normal. Né? Para assumir com a força que ele precisa, porque é muita responsabilidade. Sim, é bastante. Tu pegar pronto assim, né? É bastante responsabilidade e às vezes a gente brinca, né? Eu falo, às vezes até para os clientes, às vezes quando a gente tá lá na loja, né? Eu digo, ele fundou, né, essa empresa, tá ótimo, mas
gente, manter também não é fácil, tá? Nada é fácil para manter, não é, né? Sabe, tu manter e querer que isso cresça. Tem mais isso, né? Então, que dê frutos e tudo mais. Então, eu vejo, assim, que a empresa familiar realmente é um desafio muito grande, né? Para a maioria dos brasileiros aí, né? Porque realmente, né, não é só eu, é um universo bem grande. E eu vejo você sempre se atualizando, né? Porque tu trabalha com móveis, né? Sim. Então, a cozinha que a minha mãe tinha já não existe mais. A que a minha avó tinha, nunca mais vi, né? E a cozinha que a minha mãe teve, nunca mais vi. A que ela tem já tá legal, tu tem lá as peças, né? A que eu tenho também. A que eu quero, tu ainda vai ter que trazer aqui para nós, né? Então, é uma atualização constante também. É uma atualização constante. Também os produtos, né? A gente tem que pegar e, às vezes, procurar o que os profissionais estão pedindo, né? Não só marceneiros, loja de modulados, tem a questão dos arquitetos também, decoradores. Falando em decoradores, eu preciso agradecer. Você tá vendo aqui, ó, que lindo, né? Que é a Helena lá da Só Flores. A Helena sempre nos assiste, sempre manda o arranjo aqui do nosso lugar de mulher. Flores que remetem mulheres, que remetem beleza. Então, falando de decoração, quero agradecer a Helena da Só Flores, que sempre traz sempre arranjos lindos aqui para eu receber minhas convidadas. Uma hora eu vou aí, Helena, te dar um abraço e um aperto, hein? Decoradores, porque na verdade tu recebe todo esse nicho de pessoas lá na loja, Recebo todo esse nicho, e não só, e também por parte de construtoras também, né? Então, é um ambiente muito amplo, né? Então, tu tem que ter produtos para atender toda essa gama, se atualizar, colocando também coisas que realmente sejam vendáveis, né? Que vão vender, né? Porque também não adianta eu colocar um negócio ali só para bonito, entendeu? Não adianta nada, né? E às vezes até saiu às vezes um pouco também do ramo específico, porque, por exemplo, a nossa empresa quando começou realmente era ferragens, né? O que é ferragens? Aí, ferragem dobradiça, fechadura, corrediça. Hoje ela já pega um pouquinho mais da decoração, né? É isso? Agora a gente já puxa um pouco também para a parte de, por exemplo, revestimentos de parede, parte de ripa, tintas para móveis, que é algo bem específico, não é tinta predial, não é tinta, é tinta para mobiliário, né? Fazer um laqueado numa porta, um laqueado numa cozinha. Tu entra dentro do puxadores, né? Puxadores para porta, puxadores para móveis, e gostos. Né? Hoje tudo que compõe uma casa, entendeu? Eu tenho que ter, né? Então entra, como eu falei, corrediça, dobradiça, fechadura. Eu estou tentando lembrar porque é muita coisa, sabe? Essa parte do laqueado, essa parte da tinta já é teus dedinhos ali que trouxe essas atualizações. Não, foi seu pai? Não, essa foi meu pai, porque o que acontece? A gente é distribuidor de uma empresa de São Paulo e o meu pai trabalhou isso lá atrás. Então, se hoje a gente colhe frutos e tem um bom trabalho em cima disso, foi por causa do meu pai. Ai, que legal. Meu pai foi, assim, bem pioneiro nessa questão, porque ele trouxe cursos, né, para o pessoal aprender, porque a pintura em imobiliário, ela não é uma pintura de parede, entende? Tu tem que ter o material certo, tem que ter pistola de pintura, tu tem que ter cabine de pintura. Então, tipo, eu até tenho uma linha de revenda que você mesmo pode aplicar. Mas a linha de, por exemplo, eu quero fazer essa mesa aqui num fosco, entendeu? Um amarelo fosco. Eu tenho que pegar Tem que pegar alguém especializado. E vocês dão esses cursos também? A gente dá, às vezes a gente dá cursos para os funcionários, manda para São Paulo para se atualizar, entende? Eu também tenho que entender, né, disso. Para escolher, né, para poder comprar. Tem uma frase que meu pai diz e eu trago comigo: quem compra bem, vende bem. Vende bem, né? É verdade. Pai, essa é pra ti. Quem compra bem, vende bem. Não adianta, comprou errado, não vai vender, vai ficar na empresa, bloqueia fluxo de caixa, dá tudo errado. E tem frases que a gente traz com a gente, dos pais. Tem alguma frase que teu pai te disse que tu carrega contigo?
eu não sei te pensar assim de cabeça. Se tu lembrar, porque essa frase que meu pai disse, quem compra bem, vende bem, eu trago comigo de uma forma. Na verdade, e serve para todas as áreas, né? Na verdade, a única coisa que eu lembro, isso eu lembro sempre, eu brinco com ele agora, né? Ele falava pra mim, porque eu chegava em casa pra comer e eu nunca queria comer. Eu era muito enjoada, eu não comia nada. E ele pegava e brincava e dizia pra mim, sabe por que tu não quer comer? Porque tu não trabalha. Ele falava, porque tu não trabalha. Porque se tu trabalhasse como eu trabalho, você ia ver se você não ia ter fome. E é engraçado, porque daí agora, né, a minha filha é exatamente a mesma coisa, né? Bem magrinha. E agora eu como, tá? E como horror. Eu sei que tu é perna oca, eu sei. Perna oca, exato. Então eu como horrores, né? E daí às vezes eu olho pra minha filha e digo assim, eu achei engraçado, né? O teu avô falava isso pra mim, mas agora pra ti ele não fala, né? Que tipo, tem que comer, né? É que vô é pai com açúcar, né? Sim. Não tem, né? É totalmente diferente. É outra pegada. Eu vejo a minha mãe hoje com os netos dela, eu digo, mãe, tu esqueceu o que tu fazia com nós? Claro, ela não maltratava nós, mas não chega nem perto, ela leva café na cama, ela leva comida na cama. Nem se compara. Ela põe colchão na sala para eles fazer posão lá na sala. Eu falo, com nós não, né? Não tinha essas mordomias. Mas é tão bom ver, né? Essas gerações. Isso aí. E para sua filha, o que tu deixaria registrado? Afinal de contas, esse vídeo vai ficar por um bom tempo, para sempre aí na rede social. E se ela visse esse vídeo agora, daqui 5, 6 anos, quando ela estiver lá nos seus 15, que foi aonde você decidiu iniciar com seu pai, que recado que tu gostaria de deixar para ela? Ela tá assistindo, tá? Então, ela me pediu para fazer isso. Então, fazer. Na verdade, eu já falei isso para ela. E agora eu repito aqui novamente. Que ela pode ser o que ela quiser. Entende? E porque ela tem, no caso, a nossa empresa, ok, né? E ela também tem o lado do pai dela, que no caso é a agricultura, né? A agricultura familiar. Outro tema para o programa, né? Tá? Agricultura familiar, mulheres que estão empreendendo na agricultura. Outro tema. Bem forte. Bem forte. Tá? Então, assim, eu diria para ela que ela pode ser o que ela quiser. Então, vai querer assumir aqui, vai querer a bronca, ok, sem problema nenhum. Vai querer ir lá pro lado do papai, vai pra lavoura, aprender, ok, sem problema nenhum. Não, mãe, mas eu quero ser médica, não, eu quero ser youtuber, enfim. Que ela seja o que ela quiser, entende? Mas não que ela, jamais ela tenha alguma, dizer pra mim assim, tipo, porque eu vou ser o que você quer. Não. Se prender a estruturas. Se prender a estruturas, exatamente. Que lindo, muito sábio da sua parte. Eu falaria isso, eu já falo, né? Eu não esperaria nenhum tipo de fala diferente, né? Enfim, de você. Mas que sirva de exemplo para quem está nos vendo. Então, gratidão por essa mensagem final. Legal, gratidão pela sua presença aqui conosco. Né? Gratidão você por ter me convidado. Imagina, porque assim, dividir uma história tão pessoal, de uma forma tão leve. Eu sabia que ia ser dessa forma, mas isso faz muito sentido para quem está nos vendo. Gratidão pela presença. E eu quero finalizar hoje falando exatamente sobre isso, sobre gratidão e sobre amarras. Nós temos amarras familiares, pessoais, amarras de cobranças na nossa vida, né? E quando você vê essa entrevista com a Gislaine falando sobre essas questões familiares, essas questões de poder escolher, pega isso para ti. Escolhe na tua vida exatamente o que você precisa escolher para ti, não para ninguém. E se tu tiver que se libertar para isso, tá tudo bem. E hoje eu encerro o Lugar de Mulher com essa mensagem linda de gratidão, de liberdade de escolha e também de muita força feminina. Gratidão, Gi. Gratidão. Até semana que vem.